Olá, pessoal! Como vocês estão? Hoje eu vim convidar vocês para a gente ver a nossa última maçã, essa maçã verde. Vamos ver a pintura, vamos ver o passo a passo. E quero aproveitar também para convidar você para se inscrever no canal, ajudar nosso canal a crescer, não é isso? Bom, gente, vamos pintar nossa maçã. Para isso, eu tô começando a colocar o amarelo limão. Eu vou pintar uma boa parte dela com o amarelo limão, olha só, essa região aí mais pro lado da esquerda, mais central, mais pro lado da esquerda, e tô fazendo esse contorninho da parte de cima, espalhando bem essa tinta, para que ela fique fácil de emendar, de receber as outras tonalidades. Coloquei esse amarelo limão, agora vamos fazer uso do verde pistache. Olha só, gente, agora eu estou usando o pincel número 8. É um desenho grande, eu já tenho uma facilidade, um espaço maior para fazer essas misturas sem borrar. Então, eu tô pegando o verde pistache para unir a esse amarelo limão que eu já havia colocado aí embaixo. Preste atenção na diferença. Esse verde pistache, ele está ficando bem unido. Eu nem tô riscando ele, tá vendo? Dependendo da maçã que você vai pintar, pode ter boa diferença na forma de pintar a casca dela. Aí, olha só, eu tô passando um pouquinho mais do amarelo limão para emendar melhor, deixar mais unida ainda esse verde pistache com esse amarelo limão. Eu não limpei o pincel. Quando a gente faz essa retoque, vamos assim dizer, quando eu peguei o amarelo limão sem limpar o pincel, esse amarelo limão já ficou um tantinho diferente, você viu? Já ficou mais para esverdeado. Para esse centro aí, para esse meio, eu vou colocando de início um pouco de verde oliva. Como eu digo, depois a gente vê a necessidade, se precisar aprofundar mais, a gente pode colocar um sépia, até um toquezinho de preto, enfim. Mas para já, eu vou colocar o verde oliva. Esse verde oliva, eu já deixei ele mais riscado, mais manchadinho, tá vendo? Vou passar nessa região aí em cima, um pouquinho também de verde oliva, mas é uma coisinha bem discreta. E observe que eu já mudei também o pincel. Esse já é um pincel número 4, cortadinho, lixado. Já é algo menorzinho, porque eu tô fazendo já o detalhe do meio. Tô detalhando essa região, fazendo esse acabamento, esse contorno. E para até então, eu fiz uso de amarelo limão, verde pistache, verde oliva. Olha só que esse verde oliva que eu peguei um pouquinho mais, eu tô deixando ele meio riscado, tá vendo? Agora, vamos dar sequência para esse lado, pro lado direito. Na parte de cima dele eu já coloquei, né, o verde pistache. Essa parte mais profunda eu coloquei um pouquinho de verde oliva e verde musgo. Olha só que eu tô emendando bem essas duas tonalidades, tá? Essa tonalidade de verde oliva, de verde musgo e de verde musgo com esse verde pistache que já estava aí em cima. E vou deixar essa maçã, algumas partes, com um verde assim mais quente, aparecendo um toquezinho mais quente. Não precisa colocar demais. Na verdade, a maçã verde, algumas delas, essa que eu quero pintar, por exemplo, ela apresenta um tom mais seco mesmo, mais verde pistache. Você pode estar colocando, eu particularmente vou colocar um pouco do verde musgo para deixar ela um tonzinho mais vivo. Essa sombra que eu fiz aí, desse cabinho, que está sendo projetada em cima da maçã, eu fiz com verde oliva. Olha só, vou acentuando ela para que ela apareça bem.
com o cuidado de deixar suas laterais unidas ao desenho, não deixar uma sombra, uma coisa solta aí em cima. Eu coloco sim essa sombra, mas eu vou emendando as laterais dela. Coloquei também, olha, desse outro lado, do lado esquerdo, um pouquinho também de verde musgo. Estou aprofundando esse centro com o verde oliva. Observe que mesmo eu dando uma riscadinha aqui e ali, mas a pintura dessa maçã verde, ela é mais lisa. Ela não é assim tão riscada. Vou descendo essa tinta, gente, ou essa pintura, usando o verde pistache e sempre carregando junto um pouquinho do verde musgo, bem pouquinho. Porque a minha intenção é que o tom base dessa maçã seja como se fosse o verde pistache. No entanto, com um toquezinho mais quente desse verde musgo. Olha só, agora eu já peguei o verde pistache puro. Você pode passar o seu verde pistache e depois sair manchando com o verde musgo, fica também a seu critério. Eu prefiro fazer assim, porque eu já vou deixando ela aqui pronta e eu consigo emendar melhor esses tons. Eu quero que você observe uma coisa também. Eu sempre estou pegando um pouquinho de amarelo-limão e passando em cima para dar uma emendada melhor nessas tonalidades. Olha que eu levei um pouquinho de verde musgo também para essa região aí do lado esquerdo. Você conhece o verde musgo, sabe que ele é um tom assim bem forte, bem marcante, mas quando a gente coloca assim, olha, bem pouquinho, só o pincel basicamente sujinho, com ele fica em cima dessas outras tonalidades, ele fica assim, bem suave. Agora, eu tô colocando aí um pouco de verde oliva. E observe que esse verde oliva, eu tô tentando deixar manchado. Emendar, mas uma emenda que fica um tantinho manchada. Não é riscada, é manchada. Olha só, não deixe isso aí escuro demais, mas deixa esse verde oliva dar uma tonalidade de maior sombra ou pelo menos de manchinhas para essa região. Estou acrescentando um pouquinho mais de verde musgo. Para essa parte aí embaixo, eu estou acentuando o verde oliva. Estou com um pincel pequenininho, pincel número 4. Essas pinturas, mesmo que ela não seja riscada, mas você tenta ir fazendo ela aqui arredondada. Esse redondo, ele vai sair, vamos dizer que de baixo, arredondando pela largura dela e fechando para esse centro. E o nosso centro, no caso, é esse cabinho, não é? Olha só, mais uma vez eu estou retocando esse verde oliva desse cantinho. A pintura dela já está mostrando marcas, tonalidades em lugares diferentes. A gente olha assim, vê que tem um lugar que está mais amarelo, outro está um verde mais escuro, um verde mais claro, mais para o verde pistache, mais para o verde folha, ou o próprio musgo, que foi o musgo que nós usamos, não é isso? Mas essa é a ideia, que apresente algumas tonalidades que às vezes fica mais forte em um cantinho e outro não. Para esse cantinho aí, olha, estou passando um pouquinho de ocre ouro. Olha só, vou distribuir esse ocre ouro aí, dando uma queimadinha nessa casca dessa maçã. Agora, vou dar sequência, olha, distribuindo um pouquinho de verde musgo mais por essa região. Observe que eu tô pegando esse verde musgo e tô colocando umas manchinhas. Tô deixando ela mais manchada por essa parte, olha só, mais marcado, mas aparecendo mais esse verde musgo.
Já havíamos colocado um pouquinho dele e agora eu estou acrescentando um toquezinho a mais. Cuidado que é bem pouquinho. Não leve muito verde musgo para essa região, ok? A pintura dessa maçã, ela será bem assim, recheadas de manchinhas. Manchinhas combinadas entre os tons que nós usamos e vão se distribuindo. Os lugares onde a gente quer mais sombra, a gente deixa as tonalidades um tantinho mais escuras. E no lugar onde a gente quer mais luz, a gente coloca os tons mais claros. Agora, depois de pintar e de manchar bastante, eu vou dar um brilho em cima dessas tonalidades e, de certa forma, dar uma emendada nessas tintas. Com quem? Com o amarelo-limão. Olha só, eu vou passando esse amarelo, eu sei que ele é bem transparente, né? O amarelo-limão, ele não cobre as tonalidades que estão ali. E isso é bom, porque o que eu quero é deixar mais brilhante, mais levemente clarinho. Olha só que eu passei por aí. Se você quiser sua maçã mais clarinha, você pode aumentar a quantidade do amarelo-limão, tá bem? Vou manchar mais um pouquinho, só um toquezinho aí embaixo. E esse toquezinho que eu vou colocar aí será com verde pântano. Eu vou colocar um pouquinho, bem pouquinho de verde pântano também por essa região. Não se empolgue com verde pântano, ele é muito escuro. E veja que a quantidade que eu coloco é bem pouquinha mesmo. Não limpei pincel, peguei um pouquinho de branco e vou, olha, distribuindo por aí. Agora, eu peguei um pouquinho de amarelo bebê e olha onde eu estou colocando ele. Estou distribuindo ele por essa parte de maior luminosidade e agora coloquei um pouquinho de branco. O branco, ele deixa mais marcado, mas no caso de você não ter o amarelo bebê, você pode estar usando o marfim. No caso de não ter também o marfim, você usa o branco mesmo, apenas ele. Vou distribuindo, olha, esse branco por essas partes mais arredondadas, essas partes mais de cima de nossa maçã. Lugares, olha, que eu coloco bastante, ou seja, um excessozinho maior. Eu vou lá, dou uma espalhada, de início, dou uma espalhada, não deixei excesso. Uni essa tinta, dando uma luminosidade na casca da maçã. Vou deixar alguns excessos. Veja que eu já estou colocando mais tinta e estou unindo as laterais. Para deixar esse centro com esse branco aparecendo bem melhor. Você não pega e não coloca aí uma grande quantidade de branco e deixa ele solto aí em cima não, tá? Você faz isso, você primeiro coloca a luminosidade, depois você coloca o brilho, mas você dá uma emendada, se quiser coloca até com o dedo, de forma que ele dê uma emendadinha, não fique tão solto. Olha só, os pontinhos onde eu estou colocando os excessos. Excessos que eu estou emendando, que não está ficando uma tinta jogada de qualquer forma. Sempre levo um toquezinho para esse centro. Agora, eu dei uma espalhadinha nele com o dedo, olha. Porque nas laterais, você pode estar dando uma puxadinha, tá vendo? E ele se une, mas o centro fica o branco bem forte aparecendo. Peguei um pouquinho de verde folha e estou dando um brilho a mais por essa região aí de cima. Vamos distribuir, veja que essa sombra desse caulezinho, desse cabinho, ele já aparece bem melhor quando a gente coloca esse verde folha, tá vendo? Esse verde folha, você vai colocar ele como se ele fosse mais uma luminosidade, tá? Que vai cair em cima desses tons, deixando mais harmonia entre eles. Veja que eu tô colocando uns toquezinhos pouquinhos desse verde folha e estou puxando, unindo essas tintas que estão aí embaixo.
O objetivo desse verde folha não é sumir com as tonalidades que você já colocou, mas ele funciona basicamente como esse branco que deu essa luminosidade, esse amarelo limão que eu tenho colocado de vez em quando também para dar luminosidade. Agora, gente, vamos pegar novamente o nosso ocre ouro, um pincelzinho número 0 e vamos distribuir, olha, uns pinguinhos por cima da casca dessa maçã, bem aleatório. Não coloque demais também não, tá? Vou dar uma esmagadinha neles, ó, tá vendo? Vou passando o dedo mesmo, pressionando para dar uma esmagada. Vou unir um pouquinho eles, pegar o pincel e unir um pouquinho. Os lugares onde eu vejo que apagou muito, eu coloquei um pouquinho mais. Mesmo assim, voltei lá para fazer a união deles. Olha só, com o pincelzinho eu vou emendando mais esses pinguinhos, essas tintas que já estão aí pintadas. Pincelzinho pequenininho, pincel número 0 mesmo. Se você achou que apagou demais, você leva mais um pouquinho, mas bem pouquinho. Se ele ficou muito solto, aperta novamente ele com a pontinha do dedo para que ele se una mais a sua maçãzinha. Olha só, que eu coloquei, espalhei, estou colocando de novo. E nas partes que eu vejo que ficou muito solto, eu vou lá e, ó, dou um apertãozinho neles. Porque é para eles aparecerem, mas não para eles aparecerem mais que a maçã. Olha só. Se na hora que você dá um apertãozinho neles, eles ficam grandes, eles se espalham, você vai lá com a pontinha do pincel e apaga um pouquinho, ok? Veja que eles estão aparecendo, mas eles estão bem discretos. Eles não precisam ficar uma tinta solta aí jogada. Eles são feitos do mesmo jeito que fizemos nas outras duas maçãs. A diferença principal, além das cores que usamos, é que essa maçã verde, ela não é muito riscada. A maçã vermelha, ela tem bastante risquinhos, mas essa maçã verde, ela é assim, as tintas mais manchadas e mais unidas. A gente emenda mais essas tintas e deixa assim, ó, uns lugares mais amarelos, outros mais verdes, outros mais escurinhos, mais claros, enfim. Observe que eu também distribuí, olha, os pinguinhos com o verde oliva. Eu distribuí pinguinhos com ocre ouro e com verde oliva. Dei uma apagadinha também neles, do mesmo jeito que estou fazendo ainda nesses ocre ouro. Ele fica até mais discreto, mas também coloque tanto os pinguinhos ocre ouro quanto os verde oliva. Aí eu só tô dando uma manchadinha com o branco, uma suavizada para essa região. Agora, para esse cabinho, eu vou encher ele todo de sépia, sépia puro. Depois que seu cabinho estiver todo cheio com sépia, você vai pegar um pouquinho, bem pouquinho de verde pistache e vai passar no centro dele. Fica quase como um contorno. As laterais com sépia e o centro com verde pistache. Olha só que eu vou espalhando esse verde pistache no comprimento desse cabinho. Vou pegando o pincel e pressionando, dando umas amassadinhas com ele, usando sépia, para deixar um tantinho marcado, principalmente aí a parte de cima. Conforme vai descendo, a gente vai melhorando esse contorno. Olha só, a parte de cima ainda estou retocando com um pouquinho de sépia. Essa parte de baixo ficou um tanto mais clarinha, devido ao verde pistache que colocamos. Pode deixar esse centro desse cabinho em cima, bem escurinho mesmo, tá? Depois de prontinho, você pega um pouco de branco, bem pouquinho, e coloca luminosidade, só uns toquezinhos. Para esse lado direito,
Você passa um pouquinho mais de verde pântano, vai emendando ele, essas tintas que já estão aí, cuidado com a quantidade, é bem pouquinha, certo? Bom, pessoal, assim ficou as nossas maçãs. Eu espero que tenha ajudado você, que você tenha entendido. Beijos e até a próxima. Tchau! Tchau!